Salve, Boa, salve! boa noite, tudo bom? Tudo bom, Pedro? Boa noite, diga aí, José, tranquilo? Tudo beleza. Cara, eu achei que eu tinha errado de fuso horário. Sabia que eu tenho mentorados que são da região centro-oeste, e aí o fuso horário lá é diferente. Você está no Nordeste, né? Eu falei, cara, é o mesmo fuso horário. Eu fiquei preocupado aqui, mas está Não, tranquilo. então, eu estava resolvendo outra coisa aqui, aí agora a gente já está por aqui, né? Não, tranquilo. Tava Eu já ajustando falei com aqui. você, expliquei para a Tá, galera quem você é. Deixa eu só te contextualizar. A galera que me segue aqui, que está acompanhando a live, eles são assessores e consultores de licitação, tá? E o meu tá, objetivo aqui com eles é ajudá-los a estruturar essa prestação de serviço deles num negócio, tá? E certo. aí tem gente de todos os níveis de experiência. Tem gente tanto que está começando, quanto uma galera bastante fera. E assim, só mais uma contextualização para você entender. No dia 10/2, eu vou ministrar uma aula que ensina os 3 passos para o assessor de licitação fechar cliente. E eu venho nas últimas 2 semanas explicando para eles conhecimentos a respeito de vendas, de licitação, para tornar essa aula mais fácil de entendimento. E aí hoje eu te convidei aqui, você como especialista do órgão, né? Você é o cara que ministra cursos, inclusive até para planejamento de setores de licitação dos órgãos públicos, para falar para a gente do edital, que é um documento assim essencial para o assessor de licitação, tá? Então eu queria que você se apresentasse, Pedro, para a galera te conhecer. Beleza, meu nome é Pedro, uma iniciativa aqui no Instagram e também no YouTube. Meu negócio se chama Amigo Licitante, né? Então, eu comecei há pouco tempo, faz acho que 1 ano e 1 mês, coisa bem recente. E eu sou servidor público, né, de longa data. Eu entrei na administração pública em 2009 e era servidor estadual, né, de um órgão aqui do estado, do Rio Grande do Norte, falo de Natal, né. E depois eu fiz outros concursos, fui nomeado em alguns, mas escolhi a UFRN, porque a UFRN é referência aqui na região, no meu estado, né. Por uma série de questões. E aí, hoje em dia, eu sou administrador da UFRN, eu ocupo o cargo de nível superior é, Bacana. na, na, na UFRN, que é a Universidade Federal, né? Uma IFES, né? É Bacana. uma Instituição Federal de Ensino Superior. E quando eu fui nomeado, eu fui trabalhar na unidade que já meio que eu era administrador puro, digamos assim, então eu gerenciava a unidade, ajudava o diretor a gerenciar e via muito compras públicas, né? Já lidava, porque a gente tem um sistema e com o sistema você trabalha com empenho, com várias coisas. Requisição de compra, enfim, licitações, ata de registro de preço. E aí, só que era no interior daqui do Rio Grande do Norte. E aí eu pedi remoção e voltei para a capital. Aí quando eu voltei para a capital, eu caí no setor, na diretoria de compras, antiga diretoria de material e patrimônio, que é o setor de compras da UFRN, entendeu? Ah, Central de bacana. compras da UFRN. Maravilha. Pedro, explica para a gente, explica para a galera aqui que trabalha com assessoria em licitação, quais pontos do edital ele deve se atentar, porque que o órgão, tipo, quando está preparando a licitação, ele sempre revisa ou não. Eu sei que onde a gente tem que olhar, onde é que tem que estar o olho do assessor de licitação, do consultor, onde é que tem que estar? Assim, é interessante separar primeiro os bons órgãos para competir, né? Você possa ali ter acesso na sua integralidade ao edital e aos anexos, né? Tem alguns órgãos aí que são meio trabalhosos de oferecer, de ter transparência mínima com relação a esses documentos. Então, às vezes, mal tem um edital aí. Eu já com alguns licitantes também me seguem, e tem uma menina que me segue sempre, a gente conversa, e ela disse que o edital lá que ela estava competindo não divulgava o valor estimado. Não divulgava o valor estimado total da contratação. Tipo Entendi. assim, que é uma coisa básica, que tem que ter. Tem que ter uma coisa, Entendi. é coisa básica. Você não precisa divulgar justificadamente o valor de cada item, beleza. O valor estimado, ou o valor máximo aceitável de cada item. Mas o valor estimado da licitação você tem que divulgar. Ah, a licitação aqui para compra de API vai ser na casa de R$ 1 milhão. Beleza, tem que divulgar isso aí. Tá? Então, assim, A Aline acabou de fazer um comentário que eu ia fazer também, quando você falou da qualidade dos editais.
Ela falou que Sim, existem órgãos públicos que publicam ele escaneado, exatamente. Aí, publicam como imagem, né? A gente não consegue fazer busca de palavras, cabe até impugnação nesses casos, né? Porque a gente sim, precisa sim. tornar a gente não, né? O órgão tem que deixar o edital um documento buscável, um documento que dê para ler assim com clareza. Aí, Sim, quando ele é escaneado, ele é péssimo, péssimo de verdade. Bem comentado com ali. certeza. Bem É, comentado. E aí depende muito do órgão, né? Eu trouxe esse contexto aqui porque, assim, eu trabalho num órgão que tem alto nível de governança. Então, o órgão é muito organizado, certo? Respeita a segregação de função. Só para dar um exemplo aqui, pregoeiro não assina edital. Então, bacana. é, tipo, a gente tem alto nível de transparência, obviamente, porque tem alto nível de governança. Mas, me atendo à questão do edital, eu acho que, assim, pela minha experiência, como eu já fui pregoeiro também, geralmente a maioria dos editais, eles têm um 80% deles ali da escrita é uma coisa fixa já, né? É um copia e cola. E aí você tem que ir em cima dos 20%. Acho que o pessoal que é licitante aí tem que se ater aos 20%. Que geralmente são as questões de quê? De aceitação e de habilitação, né? São os documentos de aceitação e habilitação. Então, o que vai mudar de edital para edital geralmente é a aceitação e habilitação. Bacana. Deixa eu só traduzir algumas coisas que ele falou aqui para vocês. Ele disse que o órgão dele tem uma governança muito forte. Quando um órgão tem uma governança muito forte, significa que as regras internas são seguidas. E ele falou em segregação de função também, ou seja, uma pessoa não pode fazer tudo, ela não pode preparar a contratação, aprovar a contratação, ele não pode fazer isso tudo. Existe a segregação das funções. E no órgão Sim. que ele está, isso acontece. Isso é muito importante também, não é papo para encher linguiça, por quê? Se vocês repararem na 14.133, que é a nova lei de licitação, né, que vai ser válida totalmente a partir de 2023, ela fala em governança, inclusive para as pequenas empresas. Então, a gente tem que ficar ligado com esses termos de compliance, governança. Eu atuo na prestação de serviço de uma estatal. E, assim, as estatais também têm bastante governança e compliance aplicado. Então, tudo que a gente vê em edital, em contrato, em regra de licitação, tem a governança e as regras a serem seguidas. Isso foi bastante importante você comentar. É, uma pergunta que me veio aqui, Pedro. De fato, a gente vê muito erro em edital, porque é muito copia e cola, né? E aí só muda o que você chamou de 20%, que eu achei bastante interessante, que é mais ou menos o que a pessoa vai mudar ali para aquela licitação específica. E aí Vai eu adaptar. acredito que esse ponto é que a gente deve se atentar, porque é ali que está a nossa análise, né? E você já falou, inclusive, o que é, que é na parte de habilitação. É, eu gostaria, né, que você esclarecesse para a gente o seguinte: a habilitação ela está prevista na lei, obviamente. Então, tudo que está pedido lá no edital deve estar na lei. Uma dica que eu dou sempre para eles aqui é o seguinte: é comparar o edital com a legislação que está lá no preâmbulo, para você ver se o que está sendo pedido ali está ok ou não está. Você tem Sim. alguma outra dica para a gente observar, aquela lei especial ou algum excesso que o órgão possa pedir, só para a gente se atentar a pontos importantes? Bom, a questão do excesso eu acho que você vai pegar com a questão da experiência, né? Por exemplo, dependendo do tipo de licitação que você concorre, você vai ver ali que tem coisa que está sendo cobrada a mais. E aí você não pode dormir e tem que acionar logo o órgão, né? Tem que mandar ali um pedido de esclarecimento para ver o que é que o órgão vai responder. E o órgão vai ter que responder no tempo hábil. Se for um órgão sério, ele vai responder no prazo. Então, assim, vamos dizer que você está competindo num pregão eletrônico, que são 8 dias úteis aí, no mínimo, para você ter esse período entre a publicação do edital e a abertura do certame, né? Você tem que perguntar no primeiro dia. Já leu o edital no primeiro dia, já perguntar, se vê alguma coisa diferente, já entra lá e já pergunta, já manda por e-mail, vê lá no edital. O edital tem que ter algum meio de contato, né, formal,
não vai ser por telefone, né? Você não vai ligar para o pregoeiro e perguntar para ele, entendeu? E se for um órgão sério, ele vai ter uma equipe técnica que vai acionar vai ajudar o pregoeiro e vai explicar para ele do que se trata aquela lei. Por exemplo, a gente na universidade agora está passando por uma questão de atualizar os critérios de sustentabilidade. Então, nas novas licitações, vai ter já alguns critérios que é muito possível que muitos fornecedores chiem, reclamem, porque eles podem estar desatualizados com relação à norma ambiental. Mas eles vão ter que se atualizar. E aí, paciência. Eles vão contestar, mas assim, a administração pública, ela não tem como escolher não colocar no edital o que a lei está cobrando que seja colocado. Muito pelo contrário. A administração, ela é obrigada a colocar, ela tem o poder e dever de colocar a obrigação. Então, assim, se ela não colocar, ela está cometendo uma ilegalidade até. Maravilha. Então, deixa eu trazer 2 ouros que você falou aqui. O primeiro foi, galera, repare, o cara que está aí, ele é servidor público federal, ministra treinamento de planejamento de órgãos de licitação, né? Licitação. Não, de licitação em si. Setores de licitação dentro de órgãos públicos. Repara no que ele falou. Sim. Os critérios de sustentabilidade vão começar a ser cobrados com mais frequência. Ou seja, sim. Tem licitante que vai chiar. Você que é dessa área, né? que o seu cliente atua nessa área, quer ver você se destacar? Chama ele e fala, olha só, vi na live ontem, vocês vão no perfil do Pedro, que eu já vi que tem um post a respeito disso. Vocês vão lá, deem uma olhada, dá uma leitura, amanhã de manhã tu chama teu cliente e fala assim, olha só, isso aqui vai começar a ser exigido, vamos correr, porque a gente vai ter vantagem competitiva. Ou seja, você está demonstrando conhecimento, profissionalismo e que você está atualizado em relação às normas. É assim que a gente se diferencia. Não é esperando tudo acontecer, não é você esperar para fazer curso de 14.133 só em 2023, é você ficar prestando atenção no que está acontecendo agora, porque é agora que você consegue obter vantagem competitiva. E um outro detalhe importante que o Pedro falou foi quando eu perguntei para ele como a gente deve observar os 20% do edital que, assim, de fato, o órgão edita, né? E aí ele falou, leitura. E aí volta ao que eu venho falando em todas as lives. Você tem que conhecer o seu cliente. Então, se você atua no setor de engenharia, por exemplo, você vai ler editais de engenharia com frequência. Então, vai começar a te chamar a atenção quando vier uma exigência muito diferente ou quando não vier uma exigência padrão. E aí é aí que você tem que entrar. Se você resolver atender todo tipo de cliente, atender todo mundo, porque licitação é público, você consegue tudo, você vai se danar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, vocês Pode falar, desculpa. Essa lógica é uma lógica que se aplica a muitas coisas e se aplicou muito para mim na época que eu fazia concursos. Não tem como você competir na área de concurso se você não focar numa área. Se você não focar para concorrer para a Receita Federal, quando você quer concorrer para a Receita, você não vai conseguir passar no concurso da Receita. Se você está estudando para a Receita e vai estudar, sei lá, para a área policial, é uma área totalmente diferente, são outras matérias. Você vai se perder no caminho. Você não fica bom nem um nem no outro. Então, eu acredito que você pode usar essa analogia também para conhecer seu cliente. Então, eu acredito que como licitação, o fato de ser assessor de licitação é uma área muito ampla, você tem que começar a se especializar numa área. Eu vou competir na área de EPI. Então, quando tiver algum tipo de cobrança desnecessária, extrapoladora ali, alguma lei, alguma coisa, você vai notar na hora, porque você vai estar especializado naquela área. Então, você compete só na área de, sei lá, equipamentos de incêndio, extintores, algo do tipo. Você vai saber, quando houver uma atualização da área, você vai saber constatar e você vai poder ou pedir um esclarecimento ou impugnar aquele edital, e com razão, né? Todo lastreado ali, com base, com argumentos. Né? Então, acho que isso é muito importante. É importante, sim. É bom falar isso, porque, na verdade, isso é contra-intuitivo, né? A gente imagina que, se você focar em um único cliente, por exemplo, venda de EPI, se você focar só em um único cliente, parece que você perdeu todo o resto. Na verdade, você está ganhando aquele setor. É muito diferente.
entendeu? E aí a gente só consegue perceber isso quando a gente de fato faz isso, quando a gente foca, atua, e aí você fica, é o que eu venho postando com frequência. Hoje falei de novo na divulgação da nossa live. Quando você começa a executar com frequência alguma coisa, você fica excelente naquilo, você fica imbatível naquilo, porque você está ali olhando sempre o mesmo edital, com as mesmas especificações, com as mesmas solicitações. Quando vê um negócio diferente, já te salta o olho, entendeu? E vale a mesma coisa para a análise da documentação do teu concorrente. Você sabe qual é a documentação necessária, é só de bater o olho. Tu abre a documentação dele, está faltando alguma coisa, você já sabe. Você fica muito mais ágil, você ganha em produtividade. E pode ter certeza que o teu cliente percebe isso. Você não gagueja na hora de falar, você sabe responder tudo que ele pergunta, você traz questões para eles, igual essa que eu falei aqui da sustentabilidade. Então, isso a gente tem que observar, galera. Fala aí, Pedro, estou te cortando. Não, pode falar. Eu acho que eu concordo com você e usando esse exemplo aí de EPI, são muitas licitações de EPI no Brasil todo, né? Então, se você se especializa nessa área, é muito mais fácil conseguir cliente, porque você vai virar tipo uma referência. Você fica muito mais seguro, você fica muito mais consciente do que você está fazendo. Então, se você vai competir em diversas áreas, eu acho que você perde um pouco o foco e pode prejudicar a sua interlocução aí, né? A sua presença junto ao seu cliente, que seria uma empresa, né, no caso. Estou entendendo aqui. Uma dúvida que eu tenho. Como que a gente pode se certificar quando um edital está solicitando algo a mais, mas assim, que a gente vê em muitos editais, por exemplo, prazo de validade para atestado de capacidade técnica, a gente vê lá, só vai ser aceito atestado de capacidade técnica dos últimos 2 anos. E aí, como que a gente pode ver, dar uma pesquisada, se isso é válido, se isso não é válido, se está dentro da legalidade ou não? Bom, tem o site do TCU, né? No caso, a nível de união. Se você está competindo no órgão federal, então você pode entrar no site do TCU, é muito tranquilo. Você vai analisar a jurisprudência, né? Então, o que é que o TCU está falando sobre aquele assunto? Então, você vai colocar lá, atestado de capacidade técnica, validade do atestado, algo do tipo. Você vai fazer uma busca e vai começar a ler aqueles julgados e vai tentar entender ali. Você pega, sei lá, de 3 a 5 julgados, os mais recentes, há 5 anos, e você vai entender ali o entendimento do TCU. Então, se você, por acaso, for fazer a impugnação e for um órgão federal, você vai estar todo ali lastreado com base no julgado do TCU, uma jurisprudência de alto nível, né? E é totalmente aceita pela administração, pela administração pública federal. Então, assim, a nível de união, eu recomendo dar um pulinho no site TCU, é bem fácil de procurar lá, jurisprudência, você coloca lá, uma pesquisa básica. Inclusive, tem um aplicativo, mobile mesmo, de celular, do TCU, que a busca é muito rápida e muito fácil, vale muito a pena a galera, assim, a gente que trabalha com isso ter, porque essa dica que ele deu foi boa, eu tinha esquecido dela, de você, habilitação e joga assim, habilitação e outra palavra, você sempre acha vários julgados parecidos, é bem bacana. A Aline está dizendo que não acha fácil, mas é porque eu acho, Aline, que você tem que entrar e ler realmente. Ler, é a leitura, bicho, não tem outra. A primeira coisa. Tu segue o perfil dela, ela caça recurso maravilhosamente bem. Nota 10. Ela é bem bacana. Porque assim, é leitura, pô. Você tem que ficar lendo e você vai entendendo o TCU. Por exemplo, eu leio há muitos anos esse julgado, sempre que chega, você pode até se cadastrar, né, no push, né, para ficar recebendo os julgados. E termina internalizando aquilo ali. Você, toda vez que sai, eu leio e vejo como é que o TCU tá. É o pior do que busca entre os tribunais. Pois para mim. Uma coisa que eu acho assim interessante que você está falando é assim, claramente uma característica de você que resolve trabalhar com licitação, né, ser assessor, ser consultor de licitação, é a capacidade de leitura. A gente tem que gostar de ler, não pode incomodar a leitura, porque senão a gente começa a ficar falho no nosso trabalho.
Então, repara que todo mundo que trabalha com isso de maneira plena tem essa facilidade de leitura. E, de fato, é um diferencial, não tem como negar, né? Tem mais alguma coisa? Uma das questões que eu resolvi até criar o perfil foi porque, quando eu era pregoeiro, eu sentia muita pena de muitos licitantes, porque eles perdiam muitas licitações por não ler o edital. Só Sim, por isso. tem muito. A gente É porque eu não podia colocar no chat. Olhando os recursos, as coisas que vêm, tem muita coisa absurda. Assim, as pessoas, de fato, não sabem ler o edital. Inclusive... Eu não podia colocar no chat. Eu ficava me coçando para colocar no chat. Você não leu o edital? Dava para votar. Não podia porque era a autoridade ali, digamos, né, diante do licitante. Mas, tipo, tinha que manter, mas dava vontade de perguntar. Meu amigo, você não leu o edital? Que isso é óbvio, estava no edital. Assim, coisa besta. E eu tinha que desclassificar a proposta, eu tinha que inabilitar o cara, porque o cara é coisa simples mesmo. Assim, estava bem grande lá no edital, só não estava em negrito, mas estava lá, é evidente, entendeu? Galera, reparem no que ele falou. Quando ele era pregoeiro, ele chegava a dar dó da galera participando porque eles não leem o edital. De verdade. Sabe quem não lê o edital? É a empresa que não quer te pagar para você participar, que quer pagar só comissão. Você tem que mostrar isso para ela. Você tem que, quando você está conversando com ela para vender os seus serviços, você tem que falar isso. A quantidade de empresas que não sabe ler o edital e perde a oportunidade. Perder oportunidade beleza, perder oportunidade. O pior é quando é sancionada ou multada. Porque quando você entra, o órgão entende que você já sabia que não tinha aquela documentação e foi para atrasar o processo. E aí tu vai lá e toma uma multa. Você tem que trazer todas essas dicas, que na verdade é o nosso dia a dia, para o seu cliente. O dia a dia do seu cliente é produzir o produto dele e entregar. Ele acha que licitação é só um envio de preço que ele vai receber o pedido e vai entregar. Não é assim que funciona. E a culpa dele não entender é nossa, que não consegue transmitir isso para ele. Então, vamos espalhar essa mensagem. De fato, é necessário um especialista para conduzir licitação. Entendeu? É mais vantajoso para a empresa isso. É isso que tem que ficar claro para a empresa. Beleza. Pedro, eu queria te fazer uma pergunta. Assim, por que para o cara que está assistindo aqui, por que para o assessor de licitação é importante ele conhecer as etapas antes da divulgação do edital? Por que é legal ele conhecer? Não conhecer só a pontinha do iceberg aqui, só quando o edital está na rua. Então, bacana essa pergunta. Vamos considerar que a gente esteja lidando com órgãos que tenham transparência. Então, que haja a possibilidade do cara que é licitante acompanhar o processo na origem, tá? Na criação do processo. Porque qual é o mundo ideal hoje em dia para criar um processo de licitação? É criado um processo de planejamento, tá? Então, o processo de licitação nasce como planejamento. Ele não vem definido. Então, lá no planejamento, você vai fazer o estudo técnico, mapa de risco, termo de referência, vai fazer toda essa documentação e vai decidir como é que você vai fazer essa contratação. Esse planejamento é público? É público. Abre-se um processo. Tem que abrir um processo e o processo é público. A licitação vem do planejamento, que é público. Isso. Então, se você atua no setor de EPIs, e aí você quer estudar um pouco para trazer oportunidade para o seu cliente, você pode buscar esse planejamento dos órgãos para você saber qual vai ser a demanda que o seu cliente vai ter que atender. Ou seja, você está à frente, se diferenciando. Só com um bate-papo que a gente está tendo aqui. É esse tipo de coisa que eu quero que vocês comecem a prestar atenção, porque é aí que está a diferença. Fazer o que todo mundo faz é brigar ali no Mar Vermelho. A gente tem que sair, olhar o lado de fora, olhar como é que funciona e atuar de maneira inteligente. Beleza. Pode seguir, Pedro. Obrigado. E é isso mesmo. Depois do planejamento, que a gente pensa, né, que é o setor onde eu estou trabalhando agora, a gente pensa como é que será a melhor forma de contratar aquele objeto para atender a demanda de uma unidade. A gente tem uma central de compras.
Então, a gente recebe uma demanda de uma unidade requisitante, ela tem um problema que precisa ser resolvido. E aí, a gente, como setor de licitação, a gente vai pensar na melhor forma de resolver aquela demanda. Isso é o planejamento. Então, o planejamento ele pode se transformar num pregão eletrônico, ele pode se tornar uma adesão, ele pode partir para uma dispensa de licitação, ele pode virar uma inexigibilidade de licitação. Então, ele pode virar essas 4 coisas. Ele não necessariamente vai virar um pregão. O pregão é o melhor. Por quê? Porque, a grosso modo, 90%, 95% do que é comprado na administração pública são bens e serviços comuns. São coisas que são facilmente mensuráveis de forma objetiva. Então, a lei diz que você tem que adotar o pregão eletrônico, inclusive. Então, assim, a maioria das coisas que vão se tornar, que vão ser compradas, tem que ser por pregão. E o ideal é que se faça por registro de preço, né? Porque o registro de preço você tem uma flexibilidade orçamentária, cria-se uma ata de registro de preço, a ata fica ali disponível para fornecimento, enfim. Então, assim, considerando um órgão que tenha governança e que tenha transparência, necessariamente, você pode acompanhar o processo de planejamento desde o seu início. Se você entrar no site da UFRN agora, tem lá um planejamento que eu estou fazendo, sei lá, para EPIs. O de EPIs desse ano não está na fase de planejamento, já está na fase de pregão já virou um processo de pregão. Mas você pode entrar lá e acessar, é público, tem que ser público. Qualquer pessoa do povo, meu pai que é aposentado, que não faz nada da vida, tipo, se ele tiver afim, ele pode ir lá, ler o edital e dizer, não, vou impugnar esse edital aqui, tá errado. Você tá comprando uma coisa que vai onerar. Se ele provar, tem como ser impugnado, porque é um recurso público que está envolvido. Então, qualquer pessoa do povo é parte legítima para contestar isso aí. E trazendo uma questão bem atualizada agora, o decreto 10.947, do dia de 20, acho que foi 25 de janeiro agora, ele trouxe o calendário de compras, tá? O calendário de compras. Isso aí é uma dica foda para a sua galera aqui. Foda mesmo. O órgão público sério, que se preocupa com compras e tal, ele vai ter que organizar um calendário de licitações. Então, ele vai ter que dizer, em julho, eu vou licitar EPIs. Em julho, vai ter uma licitação de EPIs. Em agosto, vai ter uma licitação para extintores. Em setembro, eu vou comprar material hospitalar. Então, licitantes, se preparem que nesse período, mais ou menos, vai ter uma licitação aqui no meu órgão para esse tipo de material. Galera, então, diga lá. Captaram? Quer dizer, a gente tem como se antecipar. Sim. Tá vendo aí? Só essa dica já valeu a live. Galera, valeu, tchau. Podemos fechar que isso aqui já vale dinheiro, entendeu? Muito, muito legal, Pedro. Bem interessante. A pergunta que eu ia te fazer era exatamente essa. Era quanto tempo antes é feito o planejamento? Mas agora, com esse decreto, a gente tem, de fato, como acompanhar. Mas em tese, né? Aí é a teoria. Na prática, existe uma luta cotidiana, laboral dos órgãos para que exista uma compressão do espaço de licitação, né? Do espaço do processo de andamento. Então, aí envolve muita coisa, envolve servidor público que dá trabalho, setor que ainda está se estruturando, tem uns setores que trabalham mais rápido, outros que trabalham mais devagar, tem um objeto que é difícil de licitar, tem a equipe técnica que participa ou não participa, a pesquisa de preço às vezes é difícil de fazer, entendeu? Tem a assessoria jurídica do órgão que dá trabalho. Então, ali o órgão vai ter uma média, né, de quanto demora uma licitação, por exemplo, de aquisição de qualquer coisa. Aí vai ter uma média de contratação de serviço. Então, tem uma média. A gente, lá na UFRN, a gente não tem esse estudo ainda sacramentado. Ou seja, a gente tem umas ideias de quanto demora cada coisa. Tá? Não, entendi. Mas existem órgãos que têm isso aí estabelecido. Tipo, eu sei que a minha fase de pregão eletrônico, se eu for fazer um pregão eletrônico hoje em dia em tal órgão, dura 3 meses. As estatais já tem. Eu tenho esse planejamentozinho mais certo dentro das estatais. Patrícia, você fez uma pergunta. Planejamento de compras será público? O planejamento, ele é público. O que a gente está falando aqui é que saiu um decreto onde os órgãos vão ter que publicar um calendário das licitações. Então, a gente vai poder, em tese, olhar e ver que em julho vai ter uma licitação de EPI, em setembro vai ter uma licitação de descartáveis. É isso que a gente está falando.
Os órgãos que é de engenharia também deve ter. Mas não, e aí não são serviços comuns, são serviços de engenharia. Entende? Eu sei que a Patrícia, eu já conversei com ela, eu sei que ela trabalha no setor de engenharia. Os órgãos, eles estão obrigados agora pelo decreto, ele já está vigente, então eles vão ter que criar um calendário de compras e publicar esse calendário, tá? Esse calendário é público, vai ter que ser público e por que isso acontece? Porque com a nova lei de licitações, meio que chegou uma mentalidade ganha-ganha. A administração pública, a nível, principalmente federal, né, as mais organizadas, elas têm que começar a pensar e tornar meio que um valor, essa mentalidade ganha-ganha. O licitante, vocês aqui, não são adversários da gente, não são inimigos. Vocês são parceiros. A gente está querendo contratar vocês para atender uma demanda que a gente está sofrendo. Então, a gente tem que pensar em mecanismos, em estratégias, em práticas de gestão que facilitem a vida de vocês também. É o decreto 10.947. 10.947. Ele substitui, ele fala sobre o PCA, Plano de Contratações Anual. Então é isso, José. Os órgãos mais sérios, eles estão começando essa mudança, entendeu? De pensar, não, o licitante, ele é parceiro, pô. Vamos criar uma coisa para facilitar a vida dos caras. O licitante aqui não é adversário, a gente tem que mudar a postura. Uma coisa que você comentou, eu gosto de trazer algumas falas que são muito curtinhas e que tem muito valor para a gente aqui. Você falou que o planejamento resulta em pregão, SRP e tal, e aí você falou assim, a gente dá mais valor para SRP, né? A administração pública séria dá mais valor a SRP. Então, olha, galera, presta atenção numa coisa. Empresa, infelizmente, que eu vou falar que é uma verdade dura e nua. SRP não é para empresa muito pequenininha, né? Então, o SRP, como a gente tem que garantir o preço e a quantidade durante pelo menos um ano, significa que eu estou falando de empresas que giram estoque, eu estou falando de distribuidores, eu estou falando de fabricantes. Então, a gente que está aqui como assessor e consultor de licitação, sabendo que o órgão público tem preferência por SRP, o que você vai fazer? Vai estudar sobre SRP, vai buscar fábricas, vai buscar distribuidores e vão atuar de maneira parceira para todo mundo sair ganhando. A administração, vocês que vão conduzir, e o fabricante que vai poder gerar estoque, que vai poder produzir com a linha de fabricação dele cheia. É isso que a gente tem que fazer. Inclusive, eu estava dando uma stalkeada no perfil do Pedro e vi que ele fala alguns posts de SRP. A gente podia já deixar agendado para a gente falar um pouco de SRP, algumas características, o que pode, o que não pode, diferenciar de ata de contrato, para a galera ficar ligada e saber conversar, saber vender os próprios serviços. Inclusive, é uma intenção minha aprofundar isso aí. É uma área que eu também trabalho, né? É porque o setor que eu trabalho é planejamento e gerenciamento de compras. Então, essa parte do gerenciamento, a gente lida com o fornecimento da ata, né? Da ata de preço. Então, a gente lida com o fornecedor também. Bacana. Tipo assim, substituição de marca modelo, pedido de reequilíbrio que o pessoal faz sem saber que não pode pedir, né? Reequilíbrio de ata não existe. Então, bacana. Tipo, tem um monte de coisa aí. Pra gente conversar na próxima live. Estou gostando de ver. Exatamente. Você foi falando aí, me veio um monte de pergunta na cabeça. Bacana. Então assim, o órgão prefere SRP por quê? O SRP ele se encaixa perfeitamente com o pregão eletrônico. O SRP, porque são dois sistemas, né? Você tem o sistema SRP, que é o de registro de preço, e tem o CISPP, que é o preço praticado. Tá? Então, assim, qual a diferença? O preço praticado, você já tem um orçamento ali, a dotação orçamentária disponível. Então, você já faz a compra, faz o pregão, finaliza, já compra tudo do licitante. Eu vou licitar 5.000 garrafões de água. Já tem os recursos ali separados. O cara ganha, eu já licito, já pago para ele, já faço o empenho com 5.000. Por quê? Porque eu já tenho a dotação orçamentária. Entendi. Só que isso é muito difícil na administração pública atual. É muito difícil, porque para os órgãos isso é uma perda de flexibilidade. Porque o Ministério da Economia, ele maneja os recursos orçamentários.
Então, ele tira de um órgão, bota em outro, então isso dificulta muito. Então, a dotação orçamentária ela é muito escassa. Ela aparece e some, aparece e some. Então, por ser dessa forma, o que é que os órgãos geralmente fazem? Adotam um sistema de registro de preço. Faz um pregão, escolhe um fornecedor, fulano de tal, ABC, vai fornecer água para mim durante um ano. Ata de registro de preço. É isso. A grosso modo, é ruim. Para todo mundo é ruim, para a sociedade é ruim. Por quê? Porque o licitante ele vai colocar um preço mais alto. Porque durante um ano ele vai ter aquele período ali de fornecimento. Mas, exatamente. Só que a administração pública também não tem como fazer o SUSPP, porque ela não tem a garantia de que ela vai ter a dotação no momento da finalização do pregão. Então é melhor ela fazer a ata, ter aquele período da ata disponível, para que assim que aparecer a dotação, ela faz a requisição e faz o empenho. Entendi. Então é assim que está configurado. Não tem... Bacana. É mais flexível. É mais flexível para o órgão, mas é mais oneroso para a sociedade como um todo. Tá? É mais oneroso, isso é fato. Porque, com certeza, o licitante, ele coloca o preço mais alto. E muitas vezes, ele nem na fase antes, ele nem baixa muito. Porque ele sabe que se ele baixar muito, corre o risco do órgão também não pedir muito. Tem órgão que não sabe mensurar a demanda. Também tem isso. Pode ficar inexequível, né? Bacana. Tem órgão que bota lá, com quantitativo, eu vou pedir 10 mil garrafões de água. Aí, quando você vai ver na execução da ata, não pede nem 5. Aí, não dá certo também. Tem muito órgão assim. Entendi. Entendeu? Entendi. Bacana. Cara, gostei bastante do nosso bate-papo. Queria te agradecer, porque só da nossa conversa aqui a gente trouxe alguns insights muito importantes para a galera que trabalha com assessoria e consultoria em licitação. A gente mostrou aqui, com vários exemplos práticos do mundo real, do seu dia a dia aí, que se o cara tiver o conhecimento técnico de algum setor específico, ele tem sim vantagem competitiva, e é isso que a gente busca aqui. A gente busca aqui se diferenciar, conseguir cobrar pelos nossos serviços e trabalhar de forma plena. Hoje eu postei nos stories uma situação, na verdade acho que ele nem está completo, foi uma situação que aconteceu com uma mentorada minha hoje, exatamente disso, de especificação de serviço. Veio um cara que não tinha nada a ver, por indicação, pediu para ela conduzir licitação, mas ele não queria pagar. E aí ela só se posicionou, falou, não, esse tipo de serviço eu não faço por causa disso, mas agradeço e tal. Ou seja, já é uma profissional que está com clientes estrategicamente posicionados e girando. E a ideia é essa, eu curti bastante. Galera, segue o cara, que o cara é bom. Valeu, meu amigo. Valeu pelo convite aí. Espero que tenha somado aí para sua audiência. Bom, eu tô à disposição lá no perfil, né, amigo licitante. Eu foco mais no planejamento, que é o que eu vivencio, né? Então, para mim fica mais fácil de falar, mas eu tenho uma certa experiência na área de compras. Às vezes eu posto coisa também sobre registro de preço, é uma coisa que eu vivencio também, lido com licitante. Às vezes eu ligo numa boa, converso com o pessoal, explico os problemas. Porque eu tô mostrando aqui para a galera que, assim, é importante a gente conhecer as etapas anteriores, é importante a gente conhecer de legislação. Não é igual a gente vê facilidade aqui na internet, que é só você ir lá, ler o edital, participar e ficar rico. Não funciona assim. A gente tem que saber trabalhar, e para saber trabalhar você tem que entender todas as etapas. E aí a ideia é essa, eu trazer pessoas profissionais que são referências para explicar para a gente que sim, essa parte que dizem que não tem nada a ver, tem a ver sim, e você pode, inclusive, obter vantagem competitiva com esse tipo de conhecimento. Esse é meu objetivo. Por isso é que eu te convidei aqui, beleza? E eu queria te agradecer novamente. Galera, tá certo, agradeço o convite. Show. Galera, obrigado aí. Para acessar essa live depois, entra lá na minha bio, clica no link, entra no grupo do Telegram, que lá vão ter as outras 8 lives, mais essa que eu vou disponibilizar lá. Beleza? Tranquilo. Valeu, galera. Valeu, meu amigo. Obrigado aí. Boa noite. Até mais. Até mais.